A paz do Senhor, meus queridos, eu queria falar sobre algo importantíssimo. Em João capítulo 10, Jesus faz uma parábola sobre o bom pastor e sobre o mercenário. Ele fala o seguinte, que ele é o bom pastor. Né? No verso 11 ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Algumas pessoas pegam esse texto distorcendo o que Jesus está dizendo, querendo dizer que ele é o único pastor e que não existem pastores, que todos os pastores são mercenários. Isso é uma falta de interpretação bíblica, uma vez que o próprio Cristo, o sumo pastor, o que quer dizer sumo? Quer dizer o principal. Lembra-se, no Antigo Testamento havia o sumo sacerdote, mas não quer dizer que ele era o único. Tinha o sumo, que é o principal, e os demais sacerdotes. Os outros eram sacerdotes, apenas ele era o sumo sacerdote. E eu vou mostrar para você aqui agora que Jesus é o sumo pastor. Mas bem, tem um outro texto que vai dizer o seguinte, verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste curral. Também me é necessário juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho. Haverá, futuro, haverá quando ele juntar esses rebanhos, haverá um pastor, um rebanho e um pastor. Isso é no futuro, quando que ele vai juntar todos esses rebanhos e formar um só rebanho e um só pastor. Isso no arrebatamento, tá ok? Mas vamos lá. Para que você entenda, Jesus não é só apenas o sumo pastor, como eu vou mostrar para você, mas ele também é o sumo sacerdote e ele também é chamado de apóstolo. Não quer dizer que só há um apóstolo, mas no Hebreus 3 está dizendo o seguinte, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote. Então quer dizer que Pedro, Paulo, Tiago, João não eram apóstolos, porque Jesus é o apóstolo. Agora, se ele é o sumo sacerdote, quer dizer que nós não somos sacerdotes, sendo que a Bíblia diz que ele nos fez para Deus reis e sacerdotes? Não, mas ele é o sumo sacerdote. A mesma coisa ocorre aqui quando você vai para 1 Pedro, capítulo 5. Fala assim, com os pastores, os presbíteros, bispos, né? Aos anciãos ou presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, Pedro, dizendo, que sou juntamente com eles ancião. Por quê? Porque todo apóstolo era um bispo. Você vai perceber isso em Atos 1, ok? Admoesto eu, que sou juntamente ancião e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que há de se manifestar. Qual é a orientação de Pedro para os anciãos? Apacentai o rebanho de Deus. Quem apacenta é o quê? Pastor. Jesus tinha falado com Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo o quê, Pedro? Eu sou o sumo pastor, o grande pastor. Eu sou o bom pastor. Mas eu estou convocando você para pastorear a ovelha. E quem pastoreia é pastor. Aí Pedro lembra isso para os demais pastores, para os bispos aqui. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Quem exerce a função de apacentar? Pastores. Tendo cuidado dele, não por força, ninguém é obrigado, e nem impondo a força sobre o rebanho, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. O que é torpe ganância? O direito que o obreiro tem de receber o seu salário não pode ser um direito torpe, não pode ser isso por meio de ganância, tá ok? Aí ele fala, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A função do pastor é servir de exemplo ao rebanho. Paulo fala isso a Timóteo, por exemplo. E quando apareceu o sumo pastor, sublinhei, sumo pastor, é o principal, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Jesus é o sumo pastor. Os demais, como está em Efésios 4, por exemplo, no verso 11, os demais, olha lá, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores.
Ele mesmo deu. Não tem como algumas pessoas negarem isso. Esses dons são dons ministeriais, aos quais Jesus convoca alguns dos seus discípulos para pastorearem o rebanho de Deus. Pedro foi o primeiro a ser convocado. Tu me amas? Amo. Então apacenta o meu rebanho. Tá certo? Então toda vez que alguém estiver usando o texto de João capítulo 10 e falar que os demais, todos os pastores, são mercenários, irmão, instrui esse irmão, ele está fora da verdade. Porque ali, quando está falando, ele está falando um contexto completamente diferente. E quando Jesus fala, haverá um só pastor, haverá um só pastor. Quando todos os pastores, toda a igreja, por completo, vão se tornar todos um só rebanho no arrebatamento. E vamos encontrar com Cristo e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá ok? Eu espero que essa dúvida tenha sido sanada completamente e que se você repetia essa falácia, você agora pare de falar isso, peça perdão a Deus, porque colocaram muitos homens de Deus como farinha do mesmo saco, sabe? Quando você pega os falsos profetas e joga todo mundo. Muito cuidado quando for fazer uma crítica. Críticas são importantes desde que elas tenham um propósito real, né, para edificação. Mas não se pode falar, todo pastor é assim, todo pastor é assim. Por quê? Porque são pessoas que têm dedicado a sua vida ao Senhor. E antes de terminar esse vídeo, eu ainda vou ler mais um último texto, que está aqui em Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, no verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembra que o pastor tem que pastorear com o exemplo, né? Atentando ou estando atento à maneira de viver. Verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Entenda, é claro que se ele te mandar fazer algo fora das Escrituras, as Escrituras prevalecem. Mas muitas vezes tem muitas pessoas que são muito birrentas, sabe? E aqui fala duas coisas, obedecei e sujeitai-vos a eles. Isso está falando de autoridade, irmãos. E ele fala assim, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Muitos pastores, eles são pisados. A internet é extremamente cruel. Mas, se você tem um pastor que cuida de você, um pastor que cuida da sua família, para aconselhar os seus filhos, para aconselhar o seu casamento, que tem levado a palavra. Ah, pastor, mas quando vem um pregador de fora, o pregador tem uma mensagem mais, sabe, um alimento mais sólido. Pois é, mas aquele arrozinho com feijão que você come todo dia, né, vamos dizer assim, Deus tem usado aquele homem ali para te abençoar. Ore pela vida dele, sabe? Ore pela família dele, ore pela esposa, pelos filhos, porque as cobranças são muitas. E a Bíblia fala assim, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vocês. Então, o que Deus está falando aqui é o seguinte, olha no verso 20, só para concluir. Ora, ele acabou de falar dos pastores, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, que é o grande pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, né, o sangue da aliança, quando ele deu a vida, tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Olha, que coisa maravilhosa. Então, é evidente que a figura de pastor ela é aplicada na sua plenitude em Cristo Jesus. Só que Jesus Cristo deu uns para pastores. E aqui tem a orientação, obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, para que eles façam o trabalho de Deus, a obra, com alegria, não é? Porque isso não vai ser útil para você se ele trabalhar entristecido, cansado, sobrecarregado de irmãos picuinhas. Eu vou dar esse nome, irmãos picuinhas, sabe? Aquelas pessoas birrentas. Você já visitou o seu pastor? Já orou por ele? Já ligou? Pastor, como é que você está? Sabe? Faz isso, irmão. Estou te dando um conselho de uma pessoa que quer o seu bem na sua vida espiritual e que quer também que a congregação onde você está seja abençoada. Ah, não, as pessoas desistem muito fácil dos pastores, sabe? Não gastam tempo com eles, não têm amizade, né? E por muitas e muitas vezes a igreja, infelizmente, faz com que os pastores se tornem as pessoas mais solitárias da própria congregação, né? E todo mundo olha para ele com a figura de um semideus,
né? Ele não pode errar em absolutamente nada. Eu concordo que ele tem que ser exemplo dos fiéis, irrepreensível, etc. e tal. Mas qualquer coisa que ele fala, as pessoas interpretam mal, né? Então, eu estou falando isso aqui para que nós venhamos repensar, refletir na figura do pastor e nas muitas e muitas falácias que temos por aí de falar sobre isso. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre outros pontos que eu acredito ser importantes, mas esse eu queria deixar aqui para a gente refletir hoje, tá ok? Deus abençoe você, ore por nós para que a gente faça com alegria, não gemendo, né? Porque isso não vos seria útil e nem para mim também. Quero ter alegria de fazer esses vídeos, de estar fazendo o curso bíblico online. Se Deus permitir, nós vamos de Gênesis até Apocalipse. Eu não sei nem quanto tempo que eu vou viver, mas o tempo que eu viver, eu quero usar esse tempo para poder esclarecer aquilo que Deus tem me passado, né? Acrescentar aos irmãos e que muitos de vocês se tornem pastores de ovelhas, cuidadores do rebanho de Deus. Então passe a se enxergar dessa forma. Deus vai te abençoar muito e você vai ter uma visão muito mais ampla das coisas espirituais. Um detalhezinho, eu sei que muita gente vai querer comentar aqui, deixar suas afrontas, né? Eu só quero dizer para você uma coisa, você precisa botar a mão na massa. Comece a cuidar de um grupo de pessoas, comece a lidar com pessoas antes de falar. Porque muitas pessoas estão dispostas a criticar depois de não fazer nada, entende? Ficar atrás de um computador, descendo a lenha em todo mundo, isso não é projeto de Deus, isso não é edificação. Ah, pastor, mas João Batista apontava o dedo e chamava de raça de víboras. João Batista era um homem, era aliás o maior homem, segundo Jesus, o maior homem nascido de mulher que já pisou nessa terra. João Batista, as pessoas querem ter a missão de João Batista na hora de apontar o dedo, mas não querem ter a santificação de João Batista. Antes de falarem, precisamos ter experiência naquilo que estamos falando, tá? Uma coisa é sentar atrás de uma cadeira de um computador e criticar a torta direita, outra coisa é você lidar com almas, lidar com vidas, com situações complexas, difíceis de lidar e simplesmente tratar os pastores com todo ódio, com todo rancor, com toda mágoa, infelizmente alimentados por muitos canais irresponsáveis da internet, falsos profetas, homens que são ministros de Satanás, né, que estão a serviço aí, que está cheio de inscritos, são pessoas que têm aí uma grande influência na internet, que têm levado muitos à apostasia. E esses, infelizmente, têm achado que têm encontrado a verdade, e na verdade estão caminhando para o inferno. Então que você ore, nós temos uma missão importante de desfazer essas falácias e vamos fazer isso. No tempo de Deus, vamos fazer isso de tempo em tempos, para que os irmãos venham acordando e despertando para o que a Bíblia diz e o que eles falam, tá ok? Olhe por nós e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.